Olá pessoal, meu nome é Ivna Albuquerque. Este vídeo é uma apresentação com a finalidade avaliativa direcionada à disciplina Tecnologia Enzimática da Universidade de Pernambuco do ano 2016. O assunto abordado será enzimas termoestáveis. Primeiro ponto importante é lembrar que alguns organismos crescem em condições ambientais consideradas extremas, se comparados à maioria dos seres vivos. Estes organismos são designados extremófilos. Organismos extremófilos têm como componentes celulares enzimas, proteínas e ácidos nucleicos que estão adaptados para situações ambientais extremas. A exemplo, podemos citar organismos psicrófilos, que crescem a 15 graus, halófitos, que vivem em concentrações salinas altas, hipertermófilos, viventes em elevadas temperaturas. Também podemos citar os alcalófitos, acidófilos, entre outros. Um passo importante no ramo dos estudos da biotecnologia foi o descobrimento de organismos Archaea. No final da década de 70, o Dr. Kroll e seus colaboradores da Universidade de Illinois analisavam micro-organismos coletados das fontes térmicas do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Estes micro-organismos foram classificados como Archaea, podendo ser aeróbios, anaeróbios ou fotossintetizantes, certo? Sobre as características desses micro-organismos Archaea, ou arqueobactérias, como foram chamados, pontos importantes é que eles vivem em temperaturas acima de 95 graus, são os únicos organismos capazes de produzir metano, constituição diferenciada da membrana celular, estereisômero L do D-glicerol, cadeias laterais adicionadas ao glicerol são de ligação do tipo éster, cadeias laterais de fosfolipídio são de isopreno e ramificadas, no caso. O ponto-chave é que as proteínas e enzimas de micro-organismos que vivem em altas temperaturas são termoestáveis e resistem a uma desnaturação em condições ácidas, alcalinas extremas, a proteólise, a detergentes e solventes orgânicos. Daí já podemos inferir, a importância que estes micro-organismos Archaea têm para a biotecnologia e as barreiras que foram ultrapassadas na realidade industrial, graças à estabilidade no seu funcionamento. A respeito das vantagens de se utilizar industrialmente produtos proteicos de micro-organismos termófilos, são vários. Entre eles, aumenta a temperatura, a solubilidade de compostos orgânicos do meio e a diminuição da viscosidade destes facilitam a dispersão das substâncias e podem acelerar o processo como um todo. Um processo que se desenvolve a 60 graus, por exemplo, apresenta menor risco de contaminação. Genes de enzimas de termófilos clonados e expressos em mesófilos mantêm a sua termostabilidade. Não são hidrolisadas pelas proteases do hospedeiro. São um ponto muito importante. Vamos lembrar que, entre as enzimas termoestáveis, nós podemos citar vários tipos de enzimas que são utilizadas industrialmente. E nós vamos começar agora a exemplificar. Vamos lembrar, por exemplo, das proteases termoestáveis, que são importantes enzimas com a capacidade de degradar proteínas em aminoácidos. No ramo da biotecnologia, as enzimas proteolíticas estão entre as mais comercializadas do mundo e constituem mais do que 65% do mercado mundial de enzimas e são amplamente utilizadas nas indústrias de alimento, couro, detergente, têxtil e também farmacêutica. A indústria de detergente é uma das grandes interessadas em proteases termo- e alcalinistáveis. Outro exemplo de enzima termoestável são as amilases termoestáveis. As amilases são proteínas capazes de degradar amido. O processo de bioconversão industrial do amido ocorre em 3 etapas: gelatinização, liquefação e sacarização. Na primeira etapa, os órgãos de amido são dissolvidos em água quente, formando uma suspensão viscosa. Posteriormente,
Antes que esfrie, é necessário adicionar alfa-amilase para degradar parcialmente o amido. Na liquefação enzimática do amido, a indústria usa alfa-amilase produzida pelo Bacillus subtilis. A respeito, por exemplo, das celulases termoestáveis, devemos lembrar da importância comercial que esta enzima tem para a indústria têxtil e também de detergentes, certo? Celulases são enzimas responsáveis por degradar celulose. A celulose cristalina nativa é insolúvel em água e requer uma ação sinérgica de 3 enzimas, basicamente: endoglucanase, hexoglucanase e beta-glicosidase. Celulases comerciais são obtidas por fungos como aspergílios, penicillium e Basidiomycetes. Celulases termoestáveis são utilizadas para proporcionar aparência de maciez e limpeza ao tecido. A presença de celulases em detergentes acentua a cor, o brilho de tecidos por remover partículas sólidas soltas de celulose que se desprendem da malha tecidual, ok? Bom, a respeito agora das chilanases termoestáveis, né, aqui no caso, elas atuam degradando a chilana presente na hemicelulose. A hemicelulose, por sua vez, é um dos constituintes estruturais da parede celular de plantas. Então, assim, as hemiceluloses, ficou-se entendido aqui que ela é uma parte da parede celular e a chilana é um componente dela. A madeira utilizada para a produção da polpa de celulose na produção de papel é tratada a altas temperaturas e pH alcalino, seguido de pré-branqueamento. Chilanases deverão substituir os compostos clorídricos no processo de branqueamento da polpa. Agora, vamos lembrar da importância que tem a utilização de enzima. A enzima, ela vai atuar aqui degradando a chilana, no caso a chilanase, e ela, substituindo compostos clorídricos, ela vai favorecer o meio ambiente, já que os compostos clorídricos, eles são altamente tóxicos, né? Bem, a respeito agora da importância da DNA polimerase termoestável, ela é uma enzima atuante, né? É muito utilizada no ramo da biotecnologia molecular, desculpa. Um dos procedimentos mais utilizados a nível de análise, diagnóstico, manipulação de material genético, certamente é a técnica de reação em cadeia da polimerase, ou também conhecida como PCR. Devido à utilização de vários ciclos de temperatura em seu procedimento, como desnaturação do DNA a 90 graus, hibridização dos primers, que são os iniciadores, a 55 graus, né, no caso, e síntese de uma nova fita de DNA a 75 graus Celsius, fica fácil perceber a importância da atuação de uma enzima polimerase que suporte variadas temperaturas e permaneça ativa durante toda a ocorrência do procedimento, né? Toda a ocorrência da técnica. A TAC polimerase de termos aquáticos foi a primeira DNA polimerase termoestável caracterizada. Então, o micro-organismo utilizado, né, para que fosse possível fornecer essa enzima tão importante utilizada na PCR foi o termos aquáticos. Bem, para finalizar, enzimas termoestáveis têm grandes utilidades em processos biotecnológicos de uma maneira geral. Acredita-se que com a disponibilidade dessas enzimas, um número grande de novas aplicações industriais surgirá. Para que a produção em grande escala seja viável, é necessário conhecer bem a fisiologia, bioquímica e genética dos organismos produtores. Muito obrigada, pessoal.